Você ama, você cuida, você se doa e mesmo assim, no final, o ciclo se repete. Você já sentiu que não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você dê de si, as pessoas sempre acabam te deixando ou te rejeitando? Você faz tudo certo. Você ama, você cuida, você se doa e mesmo assim, no final, o ciclo se repete. O distanciamento, o silêncio, o abandono. Se você está assistindo a esse vídeo agora, talvez você já tenha se perguntado: o que está de errado comigo? Por que isso sempre acontece? Quero te dizer uma coisa antes de continuar e quero que você grave isso. Não tem nada de errado com você, mas tem algo dentro de você que precisa ser visto, entendido e curado. Hoje eu vou te mostrar a raiz emocional e espiritual nesse padrão. Vou te mostrar de onde ele vem, por que ele se repete e, mais importante, como você pode quebrar esse ciclo de vez. Fica até o final, porque o que eu vou te compartilhar aqui pode mudar a forma como você se vê e como você se relaciona para sempre. Eu cresci acreditando que o amor precisava ser conquistado. Não era algo que alguém me ensinou com palavras, era algo que eu aprendi com o silêncio, com a ausência, com os momentos que eu precisava de colo e recebia distância. Quando eu escrevi O Menino que Foi Rejeitado, eu tive que encarar a verdade dolorosa. A criança que eu fui aprendeu que o amor é condicional e para ser amado, você precisa se provar, precisa ser bom o suficiente, quieto o suficiente e perfeito o suficiente. E essa crença, gravada lá no fundo da alma, não ficou na infância. Ela viajou comigo. Ela foi com você até o dia de hoje. A psicologia chama isso de apego ansioso. A Bíblia chama de ferida do coração. Eu chamo de o imã invisível. Sabe o que é um imã invisível? É uma programação emocional não profunda que você não consegue ver, mas que atrai exatamente o tipo de pessoa que vai confirmar a sua maior dor. Se na infância você teve um pai ou uma mãe emocionalmente ausente, você aprendeu que o amor e distância andam juntos. Quem te ama vai embora, que você precisa correr atrás. E aí, quando você encontra alguém disponível, alguém que te dá atenção de verdade, o seu sistema nervoso estranha. Parece estranho, parece até chato, porque não bate com a sua programação. Não bate com o que você foi moldado. Mas quando aparece alguém frio, instável, que some e volta, o seu sistema nervoso acende. Isso é familiar. Isso era amor, segundo o que você aprendeu, segundo a forma que você foi moldado. Essa é uma armadilha, não é fraqueza, não é falta de inteligência, é uma neurobiologia. É a criança dentro de você tentando resolver uma ferida antiga com as ferramentas que ela tem. Vou te dar um exemplo bem real. Nos comentários do canal, uma seguidora escreveu: Eu sei que ele não me faz bem, mas quando ele some, eu fico desesperada. Quando ele volta, eu me sinto viva de novo. Isso não é amor, isso é dependência emocional gerada por uma ferida de rejeição que nunca foi curada. E o profeta Jeremias entendeu isso quando escreveu: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Jeremias 17,14, ele sabia que a cura precisava vir de uma fonte maior, não do outro, não da circunstância, mas de dentro, com a ajuda daquele que nos criou. Agora eu preciso te fazer uma pergunta bem difícil. Quando você pensa na sua infância e pensa especificamente na relação com seu pai ou com a sua mãe, o que você sente? Não o que você pensa, mas o que você sente. Porque é ali que está o código, ali que está a ferida original. A psicóloga Susan Anderson, que estudou décadas do abandono emocional, diz que a dor da rejeição ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Literalmente, ser rejeitado dói como levar uma pancada. E quando uma criança sente essa dor repetidamente e não tem um adulto seguro para explicá-lo e acolher, ela desenvolve uma estratégia de sobrevivência, se tornar o que o outro precisa que ela seja para não ser rejeitada. Você parou de ser você, você se moldou e aprendeu que a sua identidade valia menos do que a aprovação do outro. No meu livro eu descrevo uma cena que marcou a minha vida. Eu tinha uns 8 anos mais ou menos e fiz algo para chamar a atenção do meu pai, que era o meu avô, que eu sempre chamava ele de meu avô. A reação dele foi fria, distante, e eu me lembro de ter pensado: preciso ser diferente, preciso ser mais.
Aquele momento plantou uma semente que passou anos crescendo dentro de mim. A semente de que eu não era suficiente do jeito que eu era. Isso é o que a rejeição faz com uma criança. Ela não diz você errou, ela diz você não é suficiente. E o adulto que cresceu carregando essa mensagem vai inconscientemente buscar relações que confirmem, porque o familiar é seguro, mesmo quando é doloroso. Em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso não é só poesia, é um alerta. O que você permite que entre no seu coração, as crenças, as memórias, as feridas, vai determinar o que flui na sua vida. Se no seu coração existe uma crença de que você não merece ser amado completamente, você vai continuar atraindo quem te ama de forma incompleta. Mas eu não estou aqui para te deixar nessa dor. Estou aqui para te mostrar a saída. E a saída não está no próximo relacionamento, não está em encontrar a pessoa certa, não está em alguém de provar que você merece amor. A saída está em você se tornar a sua própria fonte de validação. E isso tem um nome: reparentalidade. E é um dos processos mais transformadores que eu já passei e que eu conduzo com pessoas no método MP. A reparentalidade é um ato de, como adulto, voltar à criança que você foi, olhar para ela com compaixão e dar a ela o que ela precisava e não recebeu. Não é fingir que a dor aconteceu, é reconhecer que aconteceu e decidir que você não vai deixar que o passado continue escrevendo o seu futuro. Existe uma técnica simples que eu quero te ensinar agora. Ela tem 3 passos e se você fizer com seriedade, você vai sentir algo se mover dentro de você. E o primeiro passo é: feche os olhos e visualize você mesmo com a identidade em que você se sentiu mais rejeitado. Pode ser 5, 7, 10 anos. Visualize essa criança, o rosto dela, a roupa, o ambiente. O segundo passo: como um adulto que você é hoje, se aproxime dessa criança, se ajoelhe na altura dela, olha nos olhos dela e diz em voz alta ou no seu coração: eu te vejo, eu te amo, você não teve culpa e eu estou aqui agora. E o terceiro passo: imagine que você pega essa criança no colo e fica com ela até a tensão diminuir. Isso parece até simples, mas não é fácil, porque você vai sentir resistência, vai sentir estranheza e talvez você pode até chorar. Esse choro é cura. Em Salmos 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os que têm um espírito contrito. Deus não foge da sua dor, Ele se aproxima dela. E nesse processo de reparentalidade, você cria espaço para que Ele faça exatamente isso. Agora eu quero te dar 3 passos concretos que você pode começar a aplicar amanhã, daqui a um mês, não quando você estiver pronto, amanhã. Passo 1: identifique o gatilho. Próxima vez que você sentir aquela dor familiar, aquela sensação de rejeição, aquela ansiedade quando o outro some, pare, não reaja ainda. Pergunta a si mesmo: isso que eu estou sentindo agora, quando foi a primeira vez que eu senti isso? Anota a resposta, porque o gatilho do presente quase sempre é o eco de uma ferida do passado. Passo 2: afirmação de identidade. É um dos pilares que eu gosto de utilizar, que transformou na minha vida. A afirmação de identidade. Todo dia pela manhã, antes de pegar o celular, você vai dizer em voz alta 3 vezes: eu sou amado por Deus completamente, sem precisar me provar. A minha identidade não depende de quem fica ou vai embora. Isso não é autoajuda vazia, é reprogramação intencional de uma crença que foi instalada sem a sua permissão. Em Efésios 1:4-5, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos presenteou para sermos seus filhos. Você não precisa correr atrás de aprovação humana quando você já foi aprovado pelo próprio Criador. E o passo 3: coloque limites claros. Limite não é muro, limite é respeito. Quando você começa a se enxergar com valor, você naturalmente para de aceitar migalhas de amor. Na prática, identifique uma relação na sua vida onde você está dando mais do que recebendo, onde você se sente ansioso ou pequeno,
E nessa relação, escolha uma atitude diferente dessa semana. Pode ser demorar para responder, pode ser dizer não para um pedido, pode ser se afastar por alguns dias, não por vingança, por respeito a si mesmo. Esses 3 passos juntos não resolvem tudo de uma vez, mas eles começam a mover algo. O movimento gera momento. Eu quero terminar esse vídeo te dizendo algo que o menino que eu fui precisava ouvir. A rejeição que você viveu não define quem você é, define o que você carregou. E você pode escolher hoje começar a depositar esse peso. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa se provar para merecer espaço. Você não precisa correr atrás